Olá, comunidade! Esse é o Preta Análise, seu podcast que conecta vivências pretas, racialidade e psicanálise. Sejam muito bem-vindos e eu queria começar agradecendo para todo mundo que ajudou a nossa vaquinha, colaborou, ajudou a compartilhar. Estamos muito felizes pela proporção que a vaquinha tomou. Eu sou Bruno Rodrigues, assistente social e psicanalista. Oi, gente, meu nome é Júlia Conceição, eu sou psicóloga, psicanalista, pesquisadora e escritora. Tô muito feliz de estar começando esse projeto aqui com vocês, com o Bruno, com toda essa equipe que está construindo o Preta Análise. E para esse início, para esse começo, acho que é importante contar para vocês que o Preta Análise é a conclusão, a realização de um sonho pra gente. Ele surge a partir de um vídeo de análise do álbum Caju, da Lineker, e o álbum Serenata, da Glória Groove. É até interessante porque esse primeiro vídeo, lá atrás, de um ano atrás, é um vídeo que fala um pouco sobre o amor que a gente tem e o amor que a gente quer ter, que eu acho que se conecta com o primeiro episódio aí que a gente vai mostrar pra vocês, que é sobre ideal. Mas mais do que isso, o Preta Análise, eu acho que ele é a resposta a uma angústia, é uma resposta a um desejo, é uma resposta à história que a gente quer contar. Preta Análise é a história de ser um analista negro, né? Eu acho que a gente quer contar um pouco para vocês sobre esse processo que muitas vezes é solitário, é angustiante, mas que tem um potencial de construção e de cura e de coletividade muito importante, que é de ser um analista que trabalha com racialidade, que trabalha com decolonialidade, que compreende que as nossas subjetividades são instituídas também por todas essas formas de construção da sociedade, de opressão e de racialização. Nesse primeiro episódio, a gente escolheu uma figura super importante, que é a Neuza Santos Souza, uma figura que acho que a gente compartilha da importância e do seu símbolo na cultura contemporânea e para a psicanálise preta. Acho que é uma figura que transcendeu aí a teoria freudiana e lacaniana. Essa é a Neuza, né? Uma pessoa nascida na Bahia, psiquiatra e psicanalista, e tem um currículo muito vasto dentro da psicanálise e da psiquiatria. Então bora com a gente conhecer a Neuza e tratar de assuntos muito pertinentes à nossa cultura contemporânea? A intenção é a gente trabalhar majoritariamente o que é ser um analista negro, né? O que a gente compreende nessa caminhada, quais são os percalços, o que a gente vai ouvindo na nossa clínica, o que a gente vai ouvindo nos espaços de formação. E eu acho que por isso a Neuza ela é tão emblemática, ela é tão importante. Porque ela tem além de uma obra muito rica, quando a gente fala de psicanálise e vivências negras, ela tem uma história que é muito emblemática, que eu acho que vale a pena dissecar mais. Sim, mas agora eu estava pensando aqui, Ju, a Neuza foi uma mulher preta, né, que se tornou psiquiatra, ou seja, fez medicina, depois se especializou em psiquiatria, mas também era psicanalista. E o mais legal da história é que ela conta, por exemplo, no programa Espelho, do Lázaro Ramos, né, que nessa entrevista especificamente, ela fala de uma fisgada da psicanálise. E ela fala que estava, enfim, entre os livros da medicina, da clínica, né, da psiquiatria, mas isso se esbarrou em Freud, né? Pois é, por que eu escolhi a psicanálise? É difícil a gente dizer aquilo que é a causa do nosso desejo, né? Mas o que eu posso lhe dizer é que quando eu entrei na universidade, eu já queria fazer psiquiatria. Desde sempre? Desde sempre. Então, eu entrei na faculdade de medicina no primeiro ano. O terror dos alunos de medicina é anatomia. Eu, ao invés de estudar anatomia, eu ia para a biblioteca, pegava qualquer livro de psiquiatria, quer dizer, estava interessado. E nesse percurso de estudar psiquiatria, eu descobri Freud. Então, achei aquilo bastante interessante, aquilo me respondia a muitas questões, inclusive questões minhas, obviamente. A gente é sempre movido a priori por suas razões, por suas questões, e a partir daí não parei mais. Isso foi desde o terceiro ano de medicina. E acho que é um pouco do que aconteceu com a gente, né? Com todo psicanalista, eu acho que isso acontece. Eu achei mais interessante a forma como ela se denomina psicanalista. Isso sempre sobressai em cima da psiquiatria. Ela não, em muitos momentos ela não fala eu sou psiquiatra e psicanalista. Não, ela fala eu sou psicanalista. E é como se a psiquiatria ficasse em segundo plano. Então eu acho que isso revela, né, um amor que ela tinha pela psicanálise. Enfim, Neuza, né? Essa mulher preta que nasceu na Bahia em 48 e teve sua morte em 2008, uma morte muito triste, né? Muito assustadora, né? Pra não dizer outra palavra, mas que acabou chocando muita gente, né? Principalmente as pessoas que estavam à sua volta
e que deixou um legado, uma obra maravilhosa, né? Mas eu tava pensando antes da gente iniciar, por que a Neuza? Por que uma psiquiatra, psicanalista, e não Virginia Bicudo, por um exemplo? Eu acho que essa pergunta ela é primordial, assim, pra gente pensar nessa decisão que a gente teve junto de escolher a Neuza, né? Primeiro eu queria pontuar isso que você trouxe sobre o amor dela pela psicanálise, Bru, porque eu acho isso muito interessante. Tem algo da experiência subjetiva de pessoas negras que eu sinto, né, quando a gente vai ouvindo sobre analistas negros, que se conecta com o que o Freud estudou. Essa dimensão do inconsciente, do trauma, eu acho que, felizmente ou infelizmente, é uma coisa que a gente conhece, né? Mas por que a Neuza, né? Como o Bru falou, a Neuza ela é uma mulher nascida na Bahia. E qual que é a história, qual que é a trajetória da Neuza Santos Souza? Ela vai ficar bastante reconhecida, bastante conhecida no meio da psicanálise pelo livro Tornar-se Negro, né? Que é essa obra em que ela estuda pessoas negras que ascenderam socialmente. Ela faz entrevistas e ela ouve desses sujeitos o que ela vai descrevendo, vai traduzindo como sujeitos que possuíam uma caricatura, um ideal de ser branco. E aí ela vai, ao longo do livro, relacionando essas entrevistas com os conceitos do ideal de ego, principalmente, para trazer que pessoas negras que são criadas, constituídas dentro da experiência racial, vão ter sua subjetividade moldada pelo racismo e vão desejar ser pessoas brancas. E a Neuza, esse livro, ele é importante muito porque a grande maioria, se não todos os psicanalistas negros que se implicam em compreender subjetividades negras, em algum momento se deparou com Tornar-se Negro e conseguiu ter acesso a algum tipo de ferramenta para conseguir ouvir e escutar o sofrimento de pessoas negras de uma maneira mais justa, mais consciente. Só que aí, como o Bru trouxe, acho que a entrevista da Neuza no Espelho ela é primordial para a gente entender sobre a história dela. Nesse momento, a Neuza, ela nega o Tornar-se Negro. Eu acho importante a gente falar isso, né? Inclusive, diz ao Lázaro que só está dizendo sobre esse livro porque a entrevista é para ele. Eu mergulhei fundo na questão da psicose, inclusive escrevi um livro também sobre a psicose e me detive nisso. Quer dizer, a questão racial está aí, está presente. Na minha vida ela é cotidiana, então eu estou confrontada com essa questão, mas eu me recusei, e hoje é realmente uma exceção, em falar nessa questão porque eu não estou na militância cotidiana, aquela militância organizada. Então tem muita gente, né, muitas pessoas que estão nessa militância, e eu acho que é hora de elas falarem, mesmo porque de direito elas têm muito mais razão de falar do que eu. Não porque eu não tenho alguma coisa a falar, mas como eu não estou na militância cotidiana, seria a exposição da minha imagem, né, em nome talvez de uma vaidade, em nome de um passado, enfim, onde eu tive realmente nessa militância orgânica. Então eu não vejo muita razão de ser para que eu aceite o convite, já aqui no cotidiano eu não estou mergulhada nesse trabalho. Se vocês procurarem, né, no YouTube essa entrevista, vocês vão ver que logo no início do programa tem um aviso de que o programa só foi ao ar depois que a Neuza já havia falecido. E eu acho, por mais triste que seja, importante demarcar que a Neuza comete suicídio. Ela se joga da própria cobertura um pouco tempo antes do programa ir ao ar. Então, a gente tem alguns pontos. Primeiro, a importância dessa mulher para a gente entender a subjetividade negra. Outras obras que a gente pode dissecar um pouco mais sobre psicose, sobre o estrangeiro, que ela também trabalha de uma maneira incrível, porque era uma psicanalista lacaniana muito incrível. Mas essa trajetória de uma analista negra que comete suicídio. E uma das coisas que a gente vai entendendo, né, nesses burburinhos, nesses espaços de psicanalista que a gente vai encontrando, vai conhecendo as fofocas, a gente ouve e entende que a Neuza foi silenciada ao longo da vida dela. Muitas vezes resumida ao tornar-se negro, e mesmo assim silenciada, como, por exemplo, as nossas professoras já disseram, que por muitos anos nas graduações de psicanálise, o prefácio do Tornar-se Negro era lido, mas o livro não. E o prefácio é escrito por um homem branco, Jurandir Freire Costa, e que, inclusive, nesse prefácio ele não cita o nome da Neuza em nenhum momento. Ele fala do livro inteiro e não cita ela. E recentemente a gente ouviu de uma amiga da Neuza, a Isildinha Batista, também uma colega nossa, que o Jurandir reconheceu depois de 30 anos que a Neuza foi silenciada. Um ponto muito interessante na entrevista
dela com o Lázaro e a Sandra, né? Que é esse jogo de cintura que eles tentaram ter ali, porque eu acho que eles também foram pegos de surpresa, né? De chegar e tentar fazer um trabalho e a própria autora se esquivar da obra. E a tensão que ficou ali, né? Entre os três na mesa e eles de alguma forma tentando quebrar essa barreira para que ela falasse sobre o livro e respondesse as perguntas, né? Sobre a questão da racialidade, e ela já não queria estar nesse lugar. Do ponto de vista dessa generalidade que você me solicita, eu já disse. Certo. Eu já disse, está aí nesse livro que vocês estão trazendo à baila, que é o Tornar-se Negro. Então, eu digo, e do ponto de vista do que eu disse naquele momento da minha trajetória, está dito e bem dito. Mas hoje, eu teria, digamos assim, uma restrição importante ao fazer generalizações a partir da psicanálise, justamente porque eu acho que generalizações não cabem com psicanálise, então, entendeu? Não há uma publicaria? certa contradição. Eu não republicaria. É um livro para estar aí, é para ser usado, mas eu já estou em outro momento. Eu vejo a psicanálise hoje um pouco diferente do que eu via, talvez. Muito talvez pela pressão que esse livro se tornou na vida dela, mas também por exatamente isso, né? Escrever algo sobre a racialidade e pronto, né? E querer escrever sobre outras coisas também, né? Porque a intelectualidade não passa só por aí, pela questão da racialidade, mas desbravar outras obras, outros assuntos, né? E é por isso que também que ela escreve sobre psicose, né? Porque ela realizou o trabalho dentro de hospitais, enfim, outros espaços, outras instituições, atendendo pessoas com a saúde mental comprometida, né? Mais especificamente com a psicose, e virou objeto de estudo dela, né? Com muito prazer ela fazia, né? Então, ela escreve um livro inteiro sobre psicose, né? E que, diga-se de passagem, não é um livro fácil de ler, é muito bem escrito, né? E Neuza também era lacaniana, né? Que é uma outra parte da teoria psicanalítica. Então, mais uma vez, reafirma o seu amor pela psicanálise, né? Mas, né, de alguma forma, a obra fez ela sucumbir, né? Isso é muito triste, né? Para ver a forma que o racismo vai minando mesmo, né? A alma do sujeito preto, né? E da sujeita preta. Até fazer o sujeito sucumbir, né? Acho que isso que você trouxe, Bru, existe uma coisa, né? Pra gente que é psicanalista e atende pessoas negras, uma coisa que eu vou sentindo necessidade de devolver para os meus pacientes, para as minhas pacientes, é a necessidade de um equilíbrio na injustiça. E eu acho que isso que você trouxe do aprisionamento da Neuza na obra sobre negritude, ao mesmo tempo que ela tenta falar de uma outra coisa, me suscita essa ideia do equilíbrio na injustiça. Porque enquanto pessoas pretas, e a gente entende a violência, compreende a racialidade, entende que a gente precisa falar sobre isso, porque senão as pessoas vão continuar adoecidas, ao mesmo tempo a gente sabe que muitas das vezes esse vai ser o único local em que a gente vai ter espaço de visibilidade. Os nossos trabalhos sobre amor, sobre trabalho, sobre qualquer outro tema, não tem tanta atenção. E eu acho que foi muito disso que a Neuza viveu. A experiência de ver o trabalho dela com a psicose, com o estrangeiro, com o feminino, não tendo esse mesmo local de destaque. Então tem um aprisionamento, um enrijecimento dela nesse livro. E eu acho que nessa entrevista do Espelho, né, que eu acho que ela é muito emblemática, eu lembro quando eu assisti que eu fiquei muito assustada mesmo, porque o Tornar-se Negro tinha sido primordial para mim e para os meus colegas, assim. A gente falava da obra e da importância, e ver a Neuza negando a obra daquele jeito foi muito desconfortável. E aí eu acho que é isso que você trouxe, ela tinha tudo, né, ela tinha... E aí essa é a questão, ela tinha, porque essa é a possibilidade, a Neuza acende. E na própria entrevista ela fala como, por exemplo, ela sofre violência, ela gostava muito de obras de arte, né? Quando ela vai no museu e ela é questionada se ela realmente consegue comprar a obra que ela deseja. E uma das coisas que ela defende no Tornar-se Negro é essa ideia de que mesmo ascendendo socialmente, a experiência do racismo não acaba, né? A gente, inclusive, pode encontrar mais solidão. Tem um trecho que eu acho muito interessante, assim, de um dos entrevistados dela, que eu até, né, reforcei, que ele fala isso. Ele fala, eu fui criado para ser como os garotos brancos, só que eu sofri muita violência. E aí ele diz assim, se eu tivesse sido criado entre pessoas pretas, se tivessem me ensinado a me defender,
talvez eu não teria sofrido da maneira que eu sofri. E aí esse é um ponto que, né, a gente não pode afirmar com certeza que seria assim. Mas é um pouco dessa experiência de pessoas negras que não se encontram nos seus pares. E aí eu acho que o que a Neuza traz na entrevista dela, que ela nega, que acho que é o mais difícil pra gente, é a coletivização desse sofrimento. Porque ela vai trazendo como o sofrimento ele é totalmente individual, ele é da singularidade. E ela nega, inclusive, a primeira pergunta do Lázaro, né? O que você entende que poderia ser importante para a saúde mental de pessoas negras? E ela diz, não tem como dar essa resposta porque a psicanálise é singular. E isso é muito delicado, né? Que eu acho que é uma coisa interessante de quando a gente está na clínica, quando eu estou atendendo, que é de ouvir dos meus pacientes e das minhas pacientes, pessoas negras, o sofrimento por estar em locais majoritariamente brancos, o sofrimento por se relacionarem majoritariamente com pessoas brancas e por não ter referências representacionais de audiovisual de pessoas pretas. Porque uma coisa que a Neuza fala no fim do livro é a importância do sujeito negro construir uma identidade positiva sobre si mesmo, renunciar e rejeitar a caricatura do branco que é introjetada muitas vezes pelos pais e pela sociedade. E é isso, a gente está aqui debatendo, construindo novas teorias para entender como fazer isso. Como que a gente constrói um ideário positivo sobre pessoas negras? Onde a gente se ancora? Se o nosso espaço é sempre de violência, se as pessoas ao nosso redor não são pessoas nas quais a gente se reconhece e o cotidiano dessas pessoas é completamente diferente dos nossos. Eu acho que eu tenho uma fala de uma paciente minha que é isso, né? E não só dela, das pessoas ao meu redor. Ela fala, eu sou muito, eu sofro muito, eu sinto muito. As pessoas ao meu redor não sentem isso. E aí eu ouço a história de uma mulher que não convive com mulheres parecidas com ela. Porque a história de mulheres negras, de pessoas negras, de homens negros, é o muito. A gente sofre com a violência cotidiana, a gente sofre com a violência da falta de organização financeira, da falta de dinheiro, de estar longe do trabalho, de estar longe da faculdade, né? De ter medo, de saber que precisa se vestir de uma determinada forma, que não pode andar sem o RG. Tudo isso é intenso. Então, tudo isso é muito, né? Mas eu achei muito simbólico a gente iniciar essa temporada com a Neuza, porque esse é o propósito do Preta Análise, né? Democratizar a psicanálise. E tenho certeza que muitas pessoas não conhecem a Neuza. Muitas pessoas não sabem quem foi a Neuza. Então, acho que a gente abrir com essa simbologia, né, de mostrar para quem foi a Neuza, né, para uma população que é metade preta, né, isso é muito bonito, né, muito simbólico. E essa entrevista realmente é muito interessante, né, porque ela fica se esquivando e ela chega um determinado momento que ela coloca esse lugar para a psicanálise, né, da singularidade, o que não deixa de ser verdade, né, realmente a psicanálise se trata da singularidade, mas ao mesmo tempo a psicanálise é política, né, e aí o Lázaro é muito sagaz e reverte a pergunta e diz, então, de uma forma política, né, como cidadã, como você responderia essa pergunta? E aí ela dá risada e fala, como cidadã, sim. Aí é uma outra conversa. Então, falando de questões políticas, sim. Por que... Como cidadã. Como cidadã, como política, o que a senhora acha que mudou? Eu acho que mudou muita coisa. Mudou para melhor. O fato de o negro hoje se colocar como uma questão candente, ele é uma questão, ele fala de si, ele coloca a sociedade inteira para falar de si, isso é um avanço. Naquela época se falava em dar a voz, hoje não cabe mais isso. Hoje cada um de nós toma a voz, levanta a voz. Isso, digamos assim, é um avanço fabuloso, né? E sobretudo eu, que sou psicanalista, fico muito contente com essa coisa de que o outro possa falar, né? Meu trabalho é sobre tudo isso. Tinha brechas ali, né, que ela não queria colocar nesse lugar nem a psicanálise, né? Porque a psicanálise fazia parte dela, né? Então ela estava negando este lugar especificamente, né? Então inverter essas posições hoje talvez seja um pouco impossível, né? Porque a psicanálise ela é política, né? Muito política. E se transformou muito ao longo dos tempos, tanto que Freud era judeu, né? Freud era judeu e, inclusive,
muitos psicanalistas aqui no Brasil ou na Argentina foram presos na ditadura militar, né? Então, a psicanálise, ela não é neutra, né? Até nos baseando em princípios éticos da psicanálise, né? Ela tem um lugar, ela precisa estar em um determinado lugar quando se trata do sofrimento do sujeito, né? É o quanto ela conseguiu fazer essa mescla da psicanálise com a política no livro, mas não na entrevista, né? Então, ela chegou num outro momento, né? Ela estava em outro momento na entrevista, né? Esse é o ponto que mais me chama a atenção, Bru, que é a recusa dela da psicanálise enquanto um movimento que também é político. Porque é isso, eu acho que tem um campo muito sensível nosso aqui, que é de falar da morte da Neuza. A gente não tem como hipotetizar o que levou ela a fazer isso, né? O que levou ela a cometer suicídio, porque isso é muito realmente da singularidade. Mas enquanto profissionais da saúde mental, da psicanálise, a gente pode teorizar sobre o suicídio, né? E o suicídio é a expressão máxima do sofrimento psíquico. O seu sofrimento psíquico chegou a um ponto tão intenso que a morte te parece a única solução. A Neuza finaliza o livro falando que a gente só vai conseguir desistir da caricatura do branco, desistir da ideia de ser branco e conseguir construir alguma alternativa a esse mundo para que a gente possa não só sobreviver, mas viver, nos engajando politicamente, buscando soluções no coletivo. E aí, quando a gente ouve na entrevista ela negando isso, eu fico pensando, será que a Neuza não conseguiu encontrar esse espaço do coletivo para conseguir diminuir esse sofrimento que leva ela ao suicídio? Ou melhor, né? Qual que é o papel da psicanálise nisso? Qual que é o papel dos psicanalistas que a silenciaram, que até hoje, inclusive, né? A Neuza escreve o livro há 40 anos atrás. Hoje a gente tem que brigar, hoje a gente tem que enfrentar profissionais psicanalistas que recusam a ideia de que a subjetividade é política, que recusam a ideia de que as opressões constroem subjetividades e que recusam a ideia de que a psicanálise é eminentemente política. Imagina 40 anos atrás. Então ela escreve o livro, é silenciada, provavelmente muito violentada, e encontra isso, né? Encontra o dizer de que a psicanálise é singular e comete suicídio. Então acho que é muito interessante a gente trazer a Neuza também para colocar esse ponto. Qual que é o papel dos psicanalistas ao nosso redor, dos nossos formadores, de quem está... Ou instituições, né? Exato, as instituições que constroem a narrativa da psicanálise, que transmitem a psicanálise, quando elas não reconhecem política, quando elas não reconhecem violência estrutural, racismo, machismo, sexismo, LGBTfobia, quando a gente não reconhece que isso está no nosso inconsciente, está nas nossas famílias, está nas escolas e nas instituições que a gente frequenta. Eu acho que você foi falando sobre silenciamento e eu fui lembrando aqui da forma como a gente vem lutando para que as instituições psicanalísticas introduzam, né, obras de autores e autoras negras, né, por um exemplo, né, que é uma outra forma de silenciar, né, e não debater, não fazer o debate, né, racial. Mas talvez isso já esteja caminhando um pouco, né, pelo menos em algumas, pelo menos nas que a gente conhece. Mas a gente ainda tem muito que caminhar, né? Então, acho que tá mais do que na hora da gente falar mais sobre a Neuza, né? Falar sobre outros autores e autoras pretos e pretas, né? E começar a difundir mais essa teoria psicanalítica baseada na racialidade, né? Até porque a gente precisa formar profissionais que, de alguma forma, deem conta do sofrimento de pessoas pretas, né? Não é possível, né, que os psicanalistas de hoje, enfim... em sua maioria de pacientes não atendam pessoas pretas, né? É quase impossível, né? Então, é preciso de alguma forma estar preparado para isso, né? E não é só ler um livro ou outro, né? Ou assistir um filme indicado ao Oscar, né? É realmente se implicar na clínica racializada, né? Inclusive se colocar como alguém racializado, alguém de privilégios, né? Então, acho que a Neuza, quando escreveu esse livro, tinha um propósito, né? Algo ali a chamava para compor essa construção teórica e tinha uma chama ali, né, política, para que, enfim, todo mundo lesse, todo mundo conhecesse, todo mundo soubesse o que é o sofrimento psíquico. Inclusive, deve ter sido muito difícil
ouvir as falas dos entrevistados dela, né? Que tá no livro, né? Muito explicitamente. Então, acho que a gente tem um papel fundamental, né? Tanto aqui no podcast quanto no nosso fazer profissional ou cobrando as instituições, né? De realmente ampliar esse debate, né? Eu acho que isso que você trouxe sobre as instituições, Bru, isso é um dos pontos que sempre atravessou a minha trajetória enquanto estudante. E eu imagino que a sua e de muitas das pessoas pretas que se engajam em entender o mundo através da nossa ótica, né? Do nosso olhar de quem sofre a violência também. Que é você estar em espaços que estão te formando com professores que muitas das vezes são renomados, são premiados, mas que não têm nenhum tipo de conhecimento sobre textos como esse, sobre livros como esse, sobre Neuza Santos, sobre Virginia Bicudo, sobre a Lélia Gonzalez, sobre o Frantz Fanon. Nós, enquanto profissionais da psicologia e da psicanálise, nosso objeto de estudo são seres humanos. A gente estuda o que é possível de ser escutado para que seja cuidado, para que tenha também um alívio de angústia, para que tenha uma possibilidade daquela pessoa recriar novas formas de viver o mundo para além do sintoma. Se você não ouve que as pessoas ao seu redor são constituídas por todas essas formas de opressão, mas por todas essas formas de constituição de subjetividade, você vai perder muita coisa. Você pode, inclusive, patologizar o que é coletivo, né? O que é sofrimento? É uma coisa que esse é um exemplo muito simples que eu sempre penso, que é se uma pessoa negra no meu consultório chega para mim e me diz eu me sinto perseguida o tempo todo, e eu não souber que se essa pessoa estiver num espaço que seja de uma classe social mais alta, ela vai ser perseguida, ela vai ser seguida, eu posso entender que ela tem um sofrimento ali patológico, uma patologia, e não necessariamente a representação do real. É do que acontece, da vida, do cotidiano dessa pessoa. E as instituições, eu acredito que elas pecam muito nessa ideia de que o estudo do clássico, ele é primeiro. E aí a gente já entra nessa ideia do que é o clássico, né? Por que a gente precisa estudar melhor? A gente sabe que a gente precisa estudar o Freud, o Lacan, o Winnicott, a Melanie Klein. A gente sabe que esse saber ele foi e é muito importante para o que a gente vai ouvir na clínica. Só que, ao mesmo tempo, para nós que somos sujeitos politizados, né? Porque aqui a gente não está falando só de raça, a gente está falando de gênero, de sexualidade, de classe, a gente compreende que as nossas subjetividades brasileiras não são as mesmas subjetividades estudadas pelo Freud. Isso não quer dizer que não tenha algo do que ele disse que a gente possa ouvir, mas desmistificar essa ideia do clássico dessas instituições é entender que precisa estar nos currículos obrigatórios, junto com esses grandes autores, as nossas grandes autoras. Porque eles não têm que ser grandes só pra gente. Essa instituição que breca os nossos discursos, isso que a gente está trazendo aqui no podcast, que é a branquitude, que não se vê enquanto raça, não se vê enquanto perpetuadora de privilégios e de violência, e acredita que a gente não pode mesclar o estudo do Freud com o estudo da Lélia. Que a gente não pode ouvir o complexo de Édipo do Freud e o complexo de Édipo do racismo e sexismo na cultura brasileira. Ou que a gente não pode estudar o ideal de ego e o narcisismo no Introdução ao Narcisismo do Freud e ler o ideal de ego que a Neuza constitui aqui no Tornar-se Negro. Né? Ela vai trazendo várias dimensões, né? Porque a psicanálise é isso. A gente está atendendo. O Freud criou a teoria a partir da clínica, a partir do que ele ouviu. E eu sei o que eu ouço na minha clínica de 20 pessoas negras. Eu sei que essas crianças, elas não foram cuidadas desde o seu começo, que a violência, inclusive, é uma experiência que elas vivem desde muito cedo. A violência racial, a violência do traumático. Me recordo agora de uma paciente que me disse, eu fico pensando muito, porque quando eu era criança, eu ficava pensando do porquê que eu tinha sofrido aquela violência, eu não entendia. Por que a minha prima, que era uma garota branca, não sofria a mesma violência que eu? E eu ficava tentando entender por que aquilo está acontecendo. Isso com 3, 4 anos de idade. Então, o que a gente tem a dizer sobre essa pessoa? O que a gente tem a dizer sobre uma mulher trans negra que chega no nosso consultório, que tem esse processo de transição e precisa se compreender nesse campo da sexualidade?
tá na hora da gente rever essa ideia do que é clássico. Tá na hora da gente rever os currículos obrigatórios, assim, né? Jogando pro alto, que eu sei que isso é difícil, mas eu acho que a gente precisa. Gente, se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você não perca os próximos episódios. Você estava falando da sua paciente e eu acho que tem um ponto interessante aí que é a gente não confundir esses tipos de relato com o diagnóstico da psicose, né? Porque é um caminho muito perigoso e que talvez, patologicamente falando, nem exista, né? De tão cruel que o racismo é nesse sentido, né? É uma negação tamanha, uma recusa, né? Da branquitude, que isso aconteça, né? E que isso venha deles, né? Que é necessário patologizar uma circunstância, né? E eu acho que também isso vai muito ao encontro de um episódio que a própria Isildinha Batista conta, né? Sobre a sua história, né? Com o seu analista. Então eu acho que é muito interessante a gente ficar atento com isso, né? E explicitar, né? Para os profissionais aí afora, né? Que isso realmente é muito passível de acontecer. Acho que é isso, né? Essa experiência da gente ir fazendo esse equilíbrio na desigualdade, desse processo de entender a experiência coletiva para que você consiga colocar aquela pessoa, validar aquele sofrimento, entender que aquele sofrimento existe. Entender, inclusive, a dimensão do traumático, que é uma violência tão irracional quanto o racismo. Tem algo de início, né? Nesse momento primeiro que você compreende a dinâmica da violência racial. E uma frase que eu já devolvi para alguns pacientes que sentem muita raiva, que é aquela famosa frase do James Baldwin, que ele fala: ser negro e ser uma pessoa relativamente consciente é estar com raiva quase que o tempo todo. E aí a gente precisa ir compreendendo essa dinâmica do coletivo, que é a raiva, né, que é a tristeza, que é saber que o racismo pode vir a qualquer momento, mas recriar e criar possibilidades singulares a partir da experiência singular daquele sujeito, de se constituir e de sobreviver, e a partir da sobrevivência, porque, infelizmente, a gente precisa criar estratégias de sobrevivência primeiro, a gente precisa criar locais em que a gente se sinta seguro, relações em que a gente seja visto de maneira integral, representações em que a gente possa simbolizar o nosso passado, entender o nosso presente, sonhar o futuro. Para isso, a gente precisa ver pessoas negras na sua diversidade e não a partir da caricatura da branquitude. Então, essas são as primeiras, né, as estratégias primeiras para que a gente sobreviva à engrenagem da violência racial. Encontrar um lugar para simbolizar a raiva, conseguir encontrar um momento para padecer, inclusive, para sofrer, entendendo que isso vai ser sempre difícil porque a gente está sem poder parar, né, porque pessoas pretas, em sua grande maioria, não podem parar de trabalhar, não podem parar de estudar. E aí a gente constitui essa engrenagem da sobrevivência para ir criar. Criar a possibilidade de existir, de viver. Retomando o que a Neuza traz no livro da potência coletiva, esses espaços que a gente frequenta, as rodas de samba, os jogos de capoeira, os terreiros, como esses espaços, quando eles estão alinhados com a ideia de resistência negra, com a ideia de sobrevivência, com a ideia de viver, o bem viver, né, que é o mote do movimento de mulheres negras, que esses espaços eles constroem esse local para que a gente se sinta seguro, para que a gente se represente, para que a gente veja a possibilidade de continuar aqui, né, não desistir, não sucumbir no álcool, nas drogas, no intenso sofrimento psíquico, na desistência dos nossos sonhos, dos nossos desejos, ou que a gente permaneça uma vida almejando a brancura, que nunca vai vir, né? Porque é isso. A gente avançou, o livro da Neuza foi escrito há mais de 40 anos. A gente avançou em muitas coisas, mas eu ainda ouço, sei que você ainda ouve, muitos analistas ouvem quando atendem pessoas negras, discursos muito parecidos. Pessoas que ainda não estão em paz com quem elas são, porque são vítimas de violência com uma frequência muito alta. Então, tem essa necessidade, essa urgência da gente enquanto analista, da gente enquanto profissional, de beber de várias fontes para inventar, para criar. Tem algo de uma inventividade, né? Que é isso, né? O Freud já fez isso. O Freud, quando ouviu as mulheres e denominou a histeria, ele teve que inventar formas de ouvir aquele sofrimento, dar nome para aquele sofrimento e aí se constituir. A gente faz isso, né? A partir do nosso lugar. Mas é isso, acho que a experiência da violência
tem esse dispositivo que é o do não dito, do silêncio, e no Brasil do mito da democracia racial, né? A gente não enfrenta só a resistência da branquitude, a ideia de que o racismo existe, mas a gente enfrenta aqui no Brasil a ideia de que a miscigenação criou um povo sem violência, quando a gente sabe que a miscigenação no Uma Brasil... falácia. Exato, é fruto de estupro. Eu tava aqui pensando, enquanto você estava falando, que essa capacidade inventiva, né, que você falou, citou, é justamente porque é impossível estar no lugar do outro, né? Então, realmente é preciso inventar, né? Freud não era mulher, né? Então, e também nem sabia da dor, porque é impossível estar na dor do outro, saber da dor do outro, né? Então, por isso que a psicanálise sempre parte da singularidade, né? E era o que a Neuza estava falando na entrevista, né? E que enfatizou muito bem e tanto, né? Porque ela não queria abandonar esse lugar. Mas com muita razão, né? De fato, não tem como estar na pele do outro, né? E saber da dor do outro. Então, essa capacidade inventiva que cada um, né, tem que ter atendendo seu paciente ou sua paciente é para justamente tentar dar conta simbolicamente do que o outro está sentindo, né? Mas não é sobre empatia, né? Aliás, até a empatia tem um limite, né? Porque é uma capacidade imaginativa e simbólica a partir da dor do outro, mas que o analista que está ali nunca vai sentir para saber, né? É quase como um atendimento médico, né? O médico não vai saber o que o paciente está sentindo, a não ser que ele fale, e mesmo descrevendo o que ele sente, o médico não vai estar sentindo a dor, né? É intensa para cada um, né? Singular para cada um. Voltando um pouco para a questão dos livros, das obras dentro das instituições, porque é isso, né, gente? A gente não para de estudar. Se você quer estudar psicanálise, ou já está estudando psicanálise, você sabe que vai ser para sempre, né? Talvez a psicologia saiba um pouco nesse sentido, porque aí tira o CRP e de alguma forma tá tudo certo, né? Mas a psicanálise é um estudo que é para sempre, né? Enfim, estava lá eu na minha aula e contando justamente, né, dessa experiência com a clínica racializada, e a professora perguntou, mas você está partindo de onde? E eu entendi o que ela quis dizer, mas propositalmente eu não dei a resposta de cara que, na minha fantasia, ela estava esperando, né? Alguma resposta do tipo, eu estou baseado em Freud ou Lacan, alguma coisa. E muito rapidamente eu respondi, eu estou partindo de Bell Hooks. Que é uma coisa que você sabe que eu adoro, né? Enfim, mas eu disse isso, né? E teve uma total quebra ali dos pressupostos, né? Da psicanálise, né? Porque eu não estava me baseando numa teoria psicanalítica para atender minha paciente preta, né? Eu estava me baseando em Bell Hooks, que não é psicanalista, mas que de alguma forma me ajuda na clínica, né? E é uma autora negra, né? Então, né? Quanto tempo será que a gente vai precisar para que a gente tenha Bell Hooks e tantas outras coisas difundidas dentro das instituições de ensino psicanalítico, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Mas é sobre isso, né? Sobre quais capacidades inventivas a gente tem e também quais capacidades a gente consegue ter, né? Para beber de outras fontes também, né? Que não seja só Freud. Aliás, Freud queria abrir instituições de ensino psicanalíticos que tinham outros pressupostos, né? Filosofia, né? O estudo para ele, né? Que era um chavão, que era estudos de mitologia, né? Enfim, outras coisas que não eram psicanálise, né? Mas que, de alguma forma, compunham essa visão ampla, né? É quase como o SUS, né? Atender o paciente integralmente, né? Entendendo que a psicanálise não vai dar conta de tudo também, né? E eu acho que isso que você trouxe, Bruce, é muito importante. O Freud, quando constituiu a psicanálise, ele bebeu da filosofia, ele bebeu da antropologia, ele bebeu da poesia, ele bebeu da arte. Quando a gente fala de sujeito, isso que você trouxe sobre a integralidade, a gente está falando de um sujeito que vai estar inserido na sociedade a partir de todos esses locais. É um sujeito filosófico, é um sujeito antropológico, é um sujeito da arte. Se esses dispositivos, se essas epistemologias, elas são apenas eurocêntricas, são apenas a partir da experiência de pessoas brancas, o quanto a gente vai estar limitando a possibilidade de ouvir e também de falar, né? De devolver para esse paciente, para essa pessoa que a gente está atendendo, a partir de uma realidade que é dela, né? Que eu acho que a inventividade vem desse local, da gente ouvir
álbuns de pessoas negras hoje em dia, da gente ouvir poetas pretos e pretas, da gente ver filmes, da gente ler livros de pessoas pretas, não só psicanálise, mas de todas essas áreas, e compreender que isso constitui o imaginário do que é ser uma pessoa negra no mundo. E que esse imaginário ele não precisa ser diverso, ele precisa dar conta dessas experiências. E como você falou, a gente não vai saber tudo, a gente não vai conseguir ler tudo. Mas enquanto profissionais, enquanto psicanalistas que ouvem sujeitos, a gente precisa beber de teorias e de possibilidades de sustentação daquele sujeito que a gente está ouvindo. Por isso que a gente não para de estudar nunca. Se a gente ouve, que é isso que é muito, né, que os nossos professores falam que o Freud fazia, quando ele ouvia e o que ele ouvia não fazia sentido com a teoria, ele não aplicava a teoria, ele refazia aquela teoria, ele remodelava a partir desse novo que ele estava ouvindo. Para muitos psicanalistas, inclusive psicanalistas renomados, ouvir um sujeito negro talvez seja novo, porque a psicanálise, por décadas, foi algo considerado das elites, né? Foi algo considerado de pessoas brancas com muito dinheiro. A análise tem chegado para pessoas pretas e pobres há muito pouco tempo. E talvez para essas pessoas seja novo, mas é interessante dizer que para a gente, para muitos analistas negros jovens, não é o novo, é o que a gente conhece desde sempre. Porque foi com essas pessoas que a gente começou a atender, inclusive porque sabemos e somos pessoas como essas. Então, acho que tem algo de muito importante desses psicanalistas renomados, dessas grandes instituições, de entender que é óbvio que a gente tem muito a aprender com eles, mas eles também têm muito a aprender com a gente. Se a gente ouve desses grandes psicanalistas, dessas grandes instituições, que por vezes eles não se sentem, não se acham capazes de ouvir um sujeito que é cotista, isso quer dizer alguma coisa da formação dessa pessoa. Isso quer dizer que essa pessoa, por anos e talvez por décadas, não olhou para o lado. Igual o Mano Brown fala, eu acho que tem uma entrevista muito interessante dele de alguns anos atrás, que estão questionando a incredibilidade, né, do álbum do Racionais. E ele fala, eu só reproduzi o que eu vejo todos os dias. Vocês é que não estavam vendo. E aí, acho que até pra gente ir amarrando, me recordo de uma aula que a gente estava, né, no instituto que a gente estuda, e uma mulher muito progressista, assim, eu ouvia aquela mulher branca e entendi o que ela estava querendo dizer quando ela disse assim, eu ouvi uma psicanalista branca que eu admirava muito, falando uma atrocidade racista, e eu me espantei. Automaticamente, eu não consegui nem me segurar, eu falei, eu não. A minha história enquanto graduanda, a minha história enquanto estudante de instituição é ouvir pessoas brancas muito renomadas cometendo violências e falas extremamente racistas desde o começo. Então é isso, acho que essa troca, isso aqui, o podcast é isso. É uma possibilidade da gente se introjetar também nesse ouvido, de dizer que a gente não quer destruir, a gente não quer acabar, a gente quer construir junto. Eu acho que pra quem não se prepara mesmo pode ser muito assustador, né? Ouvir uma pessoa preta. Pra gente né? Dependendo de qual conteúdo nos chega aos ouvidos, né? Assustador no sentido de realmente a nossa comunidade está passando por isso, né? Deveria passar por isso, né? Pra gente soa nesse lugar, né? De assustador nos tempos que nós estamos, né? Com tanto acesso, né? Enfim, mas que ainda é negado para a população preta, né? Então, acho que o podcast também tem esse papel, né? Acho que levar, de alguma forma, conhecimento para as pessoas que não têm, né? Ou, de alguma forma, estão tentando acessar e conhecer ou saber, né? Acho que a nossa parte de comunicação, de alguma forma, nesse sentido, a gente vai tentar cumprir aqui, né? Esse lance da música, né? Que você citou, né? De Freud, arte e a psicanálise sempre andaram lado a lado, né? Mas a arte sempre chega primeiro que a psicanálise, né? Por que será? E acho que a música, né? A arte tem esse poder com as comunidades, né? De realmente simbolizar o que elas estão sentindo, né? Sem precisar pagar um analista nesse sentido, né? Então a arte realmente tem esse poder e é muito importante, né? Que esteja à mesa da população brasileira, né? É muito bonito e importante ver como as comunidades negras, né, se integram a partir da musicalidade, a partir da arte, né? Como elas conseguem conversar, né? Ou
fazer o afeto borbulhar, né, numa roda de samba, né, enfim, cumprir com esse papel afetivo, né, e talvez a gente precise explorar um pouco mais isso, né, explorar esse poder que a arte tem, né, inclusive na nossa clínica, né, aprender a fazer um outro tipo de psicanálise que não a clássica, né, porque os novos tempos exigem isso da gente, né, exigem que a gente, de alguma maneira, consiga fazer o sujeito simbolizar, né? Fantasiar, sonhar, né? E por que não a partir da música, né? Da arte, de um filme, enfim, de uma pintura. Então, acho que a gente, em muitos momentos, tem que emprestar o que é nosso para quem a gente atende, né? Então, eu estava pensando um pouco nisso, né? Nesse poder que a arte tem nas comunidades, dentro da favela, né? Como os novos artistas, né, de hoje estão tendo esse papel fundamental, né, de fazer as pessoas pretas experimentarem os seus sentimentos, seus afetos de uma outra perspectiva, ou reconhecer as violências, né? Acho que é fundamental que esses artistas consigam fazer esse papel brilhantemente mesmo, né? E que eles sejam muito apoiados, né? Porque a psicanálise não vai dar conta de tudo isso. Aliás, nada vai dar conta de nada nesse sentido, né? Nem a arte sozinha, nem a psicanálise sozinha, nem a psicologia sozinha, né? Nem o serviço social sozinho, né? A gente tem que parar um pouco de entender que as coisas têm que vir como um salvador de tudo, né? Inclusive, é um papel ético nosso, né? Entender que nós não vamos ser salvadores dos sujeitos, né? Muito pelo contrário, eles têm que ser os salvadores de si mesmos a partir dos pressupostos da psicanálise e a partir da sua própria análise, né? O que você estava falando agora há pouco, de uma forma muito resumida, nada mais é do que fortalecer o ego, né? Fortalecer o eu, né? Para que ele possa sair da análise, né? De alguma forma muito mais potente do que entrou, né? E sabendo, de alguma forma, das violências que o afligem, né? Da maneira como a Neuza estava falando, de uma dor muito singular, né? E por mais que as violências para a população preta seja muito genérica, né? E é por isso que a gente ouve a mesma linha de angústia, né? Na clínica, a dor vai ser singular, né? Então, as comunidades têm esse papel fundamental, né? De cada um se abraçar na própria dor, né? E talvez a música possa trazer um pouco dessa junção de dores, né? Para virar alguma outra coisa, né? Deixar esse amor, né? Em comunidade, virar potência. E é o que Neuza fala na conclusão do livro, né? É o que Neuza fala no final do livro, né? Ela conclui que a brancura nunca vai ser alcançada, né? E que esse espaço em comunidade é muito importante para que o sujeito consiga edificar, né, algo que nele nunca existiu, né? E abandonar esses pressupostos da brancura, esse desejo da brancura, né? E isso só pode vir a partir de uma comunidade, né? De outros sujeitos pretos e pretas convivendo, né? E potencializando as características da negritude entre si, né? E se fortalecendo em comunidade, né? Então, acho que pra gente fechando, né, Bru, retomando isso que você trouxe, e acho que esse é um recado que a gente se fala e que a gente fala para os pacientes, fala para os nossos amigos. Eu acho muito potente, muito importante isso que você trouxe, da gente ir aos poucos encontrando as nossas ferramentas singulares de deixar de desejar a brancura, de deixar de desejar ser branco e de encontrar ao nosso redor o que faz a gente se entender enquanto um sujeito, gostar de quem a gente é, da nossa história, da nossa narrativa. E isso só pode ser feito com muito afeto, com muito cuidado, e realmente em espaços da coletividade, de representações, assim. Quando a gente fala dessa dinâmica geral do que é ser uma pessoa negra no mundo, a gente está falando não só de violência, a gente está falando de tudo que foi bonito, de tudo que foi constituído, que a gente criou para dar conta da nossa vida, da nossa história, da nossa trajetória. Então, acho que é isso, assim, para você que está nesse processo de querer se compreender, se constituir. Como o Bru bem falou, a psicanálise não dá conta de tudo. O cuidado da saúde mental, a terapia, não dá conta de tudo. É uma ferramenta importante. A gente acredita numa ética, né? De um sujeito que se constitua cada vez mais autônomo, cada vez mais consciente de si, dos próprios mecanismos de defesa,
dos próprios mecanismos de subjetivação, para daí então agir no mundo com mais potência. A terapia, a análise tem esse caminho, mas a arte, o audiovisual, o cinema, os livros, os terreiros, as escolas de samba, o movimento hip hop, todo esse caminho é importante. Talvez você não vai se identificar em um, mas vai se identificar em outro. Tem algo da experiência negra que é muito minada, que é a diversidade. Nós somos sujeitos diversos, nós gostamos de muitas coisas. Então não se prenda na ideia de que uma pessoa preta não sabe. Ah, não, isso pessoas pretas não fazem. Não, a gente tá nos espaços. Quando a gente quer ser ouvido, quando a gente ouve nossa singularidade, a gente entende que a gente pode estar em qualquer lugar. Mas eu acho que um recado que, para mim, constitui esse fio que a gente foi trazendo do início até agora, do que é o Preta Análise, da importância de um podcast que trabalha com vivências negras, que trabalha com psicanálise, que trabalha com saúde mental, e do que a gente está debatendo aqui agora, o livro, a Neuza, a trajetória dela, a ideia que ela traz de uma construção que é eminentemente coletiva e potente, política, é uma aposta que a gente faz de que o mundo não precisa ser só dor e sofrimento. E de que no nosso cotidiano a gente vai criar e recriar possibilidades de existir para além disso, de sermos realmente felizes, de termos momentos de felicidade, momentos de alegria, momentos de realização. A gente falou, né, aqui por cima sobre ideal de ego, sobre fortalecimento do eu. Pelo menos, né, eu sei que a gente aposta numa vida em que o nosso ideal seja possível, que a gente continue se movimentando, porque ele faz parte da nossa história, da nossa realidade. Então, muitas das vezes o nosso trabalho também é esse, é aproximar essa idealização da gente, da história que nós temos. Então, queria agradecer quem ficou aqui com a gente até agora. Muito obrigada. Como a gente trouxe lá no início, esse podcast é a realização de um sonho. A gente espera que faça sentido para vocês apostarem com a gente nessa ideia, nesse desejo de termos aí uma psicanálise realmente diversa, que tem como escuta atenta e cuidadosa. E vamos seguir firme, né? Grande Neuza. Você que ficou aqui até agora, a gente vai dar um spoiler aqui, a gente vai continuar com a Neuza no próximo episódio, então se você gostou, clica no próximo porque vai vir coisa boa aí. O nosso arroba no Instagram é @pretaanálise, lá a gente também vai fornecer alguns conteúdos e vamos estar abertos para as perguntas e dúvidas e comentários. Obrigado. É isso, gente. Muito obrigada.